Nós estamos hoje sendo chamados para trabalhar com um tema que é uma mensagem do livro Pão Nosso. Contempla mais alto. Antes disso, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, aos benfeitores da vida maior, que abençoe o nosso encontro. Em oração, ampliando a consciência, as percepções, vamos nos envolver nessa onda fraterna e terapêutica. Agora sim, as coisas se ajustaram. Então vamos nesse instante contar com a presença, com o atendimento espiritual que nos está sendo endereçado. Eu costumo pedir ao pessoal, coloque um copo de água perto do computador, aí na sua sala, e vamos pedir a Jesus e os benfeitores que possam trazer a medicação, trazer aquele elemento que nos fortaleça para a prática do bem. E que os lares aqui representados sejam todos envolvidos pela mais sacrossanta paz. Que a equipe do nosso querido professor Camilo Rodrigues Chaves possa envolver a todos nós. E assim, em nome da espiritualidade maior, nós damos por iniciado essa live. Peço desculpas pelo iniciozinho que tivemos um problema de áudio, mas graças a Deus tudo foi solucionado. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos iniciar relembrando Kardec, quando compara o reino de Deus, trazendo Jesus, obviamente, o reino de Deus a uma bodas. Uma bodas. No capítulo, muitos os chamados. É um texto muito especial, porque para falar do Evangelho, na verdade, nós estamos em busca do encontro consigo mesmo. Estamos diante de uma oportunidade bendita. E se torna uma festa, pois nós vamos mergulhar numa terra desconhecida, que é o nosso coração. O Espiritismo é um convite para que nós possamos conhecer a nós mesmos, para dominar e para transformar a si mesmo. Encontrei aqui o texto. Está inserido no item 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim, falando da parábola das bodas, festim de bodas. A parábola que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Jesus, palavras de Kardec, compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. E aí ele vai desenvolver toda a teoria, para chegar nesse momento em que Jesus nos convida para participar dessa festa. E temos que comemorar, temos que contemplar, temos que reverenciar a essa oportunidade, porque ela é única, ela é especial. A definir que o Pai é misericordioso, o Pai é bondoso, o Pai é justo. O Pai nos criou e nos oferece a oportunidade de nos aproximarmos da sua inteligência, da sua justiça, da sua bondade, pelo desenvolvimento de nós mesmos.
Então o Espiritismo é uma teoria que dialoga o tempo todo com o progresso, com a perfeição. Aí eu pergunto para os amigos da família kardeciana: você tem refletido sobre a finalidade da vida? Para que existir? Por que existir? Porque o Espiritismo, ele tem que proporcionar um diálogo atual, prático, nas questões do nosso desenvolvimento, das nossas ações, dos nossos pensamentos, em todos os momentos da vida. E não uma prática religiosa, porque não é esse o objetivo. O aspecto da religião que o Espírito dialoga tem a ver com a religião natural, com a ligação nossa conosco mesmo, com a natureza, com o próximo, com Deus. O tradicional religioso vai dizer que religião vem do relicare, você vai se religar a Deus, como se nós nos desconectássemos. Sob o ponto de vista filosófico, podemos estar distantes. Aí eu pergunto para vocês, será? Vou fazer uma brincadeira com os amigos do Camilo Chaves, que é um grupo muito querido, amigo e alegre, dentro da seriedade do trabalho. Eu vou me recordar nesse momento com vocês de Raul Seixas, quando escreveu na letra: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Quem não tem fé em Deus, ele tem que ter fé em alguma coisa. Porque senão a gente afunda na areia movediça da ilusão. Nós temos que definir os princípios para nortear a nossa vida e lutar, lutar, lutar para vencer, para vencer, para vencer. Esse é o dístico. Então estamos aqui para lutar e vencer a nós mesmos. Como? Desenvolvendo faculdades da alma. Esse é o diálogo espírita. Razão, vontade, imaginação. Olha que extraordinário. Questões outras que estão embutidas, mas num diálogo interno. Mas também evoluir sobre o ponto de vista das relações. Eu tenho repetido estes aspectos da teoria espírita, porque nem sempre a gente para refletir sobre ele. Então, repetindo, desenvolver as faculdades da alma sob dois aspectos. Primeiro, razão, vontade e imaginação. Íntimo, dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Depois eu volto e, se der tempo, a gente trabalha. Mas também o segundo aspecto, da empatia. Empatia, relação com os outros espíritos. E o desenvolvimento da empatia com outros espíritos em 3 estágios. Olha que legal. Olha que diálogo extraordinário para uma noite de quarta-feira. Hoje, dia 9/9. Olha que data bonita. 9/9. 3 níveis. Relação com o simples para desenvolver a empatia. Pelo exemplo, pelo auxílio. Com os iguais, desenvolver a empatia sobre o ponto de vista da cooperação, do respeito aos valores e o tempo de cada um, que é o sentido da palavra perdão. Perdão tem a ver com empatia, respeito, fraternidade. E com os acima de nós, os ditos, os espíritos superiores, que estão em uma escala infinita, a começar daqueles que estão do nosso lado, que têm uma envergadura moral, intelectual, sentimental, mas os superiores. Desenvolver a empatia com eles, inspiração, vamos procurá-las. Os exemplos, a força que recebemos dos nossos amigos, os benfeitores,
força para enfrentar a nós mesmos e não o mundo lá de fora. Mas não enfrentamos o mundo lá de fora? Aprendemos com o mundo lá de fora. O enfrentamento tem a ver com limite e possibilidade. E ele parte de uma virtude, de uma ação, um verbo intitulado humildar. Neologismo que está campeando por aí na modernidade. Legal, né? Eu gostei. Humildar. Humildade. O filósofo, o aprendiz, o discípulo, quando iluminado por Jesus, ele se coloca de joelhos diante de uma contemplação da magnitude da vida. Devemos reverenciar, agradecer e reconhecer, e desenvolver uma virtude chamada gratidão. Eis a contemplação mais à frente. Então estamos nessa dinâmica do desenvolvimento da alma, das suas faculdades, para melhorar. E melhorando, vamos conhecendo mais, vamos dominando mais e vamos transformando mais uns aos outros. Ou melhor, desculpem. Até vou fechar aqui um item aqui que estava tirando a minha atenção. Repetindo, conhecer, dominar e transformar a si mesmo. Eis o melhoramento. E de mãos dadas podemos mais. A coordenação dessa casa maravilhosa, que eu tenho a honra de me curvar diante da história deste grupo, que contribui na divulgação do espiritismo sério, responsável, dinâmico, repetitivo sob o ponto de vista da sua dinâmica semanal, mensal, anual. São décadas de trabalho, que tem no seu patrono um educador. Aliás, família camiliana. Vamos explorar o livro Instruções Psicofônicas, tem uma organizado por Arnaldo Rocha, o grande amigo, parceiro de Chico Xavier. E os amigos de Chico Xavier não se envaidecem e não se envideciam por isso. Outros o fazem para dizer que são. Abram o olho, porque no mercado nós temos para todo gosto. Embora tem muita gente que gosta das fanfarras, das ilusões. Faz parte da evolução. Mas um grupo sério como o do Camilo Chaves, estamos aqui para nos aproximar do pensamento de um ilustre educador que sabe que para contemplar mais adiante, numa visão kardeciana, subindo ao monte para ver o vale, conhecendo, abrindo a consciência, ampliando, nós precisamos de estudar. Então o espiritismo, na sua essência, ele não é uma proposta filosófica, acadêmica, elitista, que nos distancia do trabalho. Pelo contrário, o espírita consciente sabe que não pode ficar atrás da cortina. Ele tem que ir para o palco da vida. E não é para desfilar, é para trabalhar. O espírita consciente, ele não se esconde atrás de uma tela, de um computador e fica nas redes sociais no glamour do Instagram, que é um território que pode ser usado para as coisas boas, mas geralmente para a ilusão. Aí eu brinco, quantas horas de Instagram no seu dia? É o percentual da sua ilusão, da minha, da nossa. Porque no Instagram está todo mundo sorrindo, maquiado, com os dentes embranquiçados, não é assim? E depois que desliga o Instagram? É a realidade, é a tomada de consciência, é a chamada da responsabilidade, é a consciência que é acionada. Contempla mais alto. Nós vamos encontrar, para ilustrar o nosso encontro, nós vamos trazer agora
uma reflexão muito especial. Eu vou desencarnar, eu vou desaparecer. Com a permissão de vocês, contempla mais alto. Sugiro uma imagem. Vejam. Abra sua percepção. Observe o voo dos pássaros. Nós estamos em busca das conquistas e por isso vivemos em bandos, em grupos. Foi Jesus quem sugeriu assim. E o Espiritismo, como uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões, é de todas e não é de nenhuma em particular. O Espiritismo chega nesse momento para nos fortificar e indicar a necessidade da transformação moral, para não sermos religiosos sobre o ponto de vista externo, das práticas, das frequências, das reuniões. Mas na hora de falar do outro, eu falo com desamor, fomento intriga, divisões, partidarismo, misturo assuntos que não sugerem perfeição, progressão moral e intelectual. Pois bem, amigos, e tudo isso é necessário contemplarmos mais longe para que a gente possa dialogar com o Espiritismo, que diz assim para você e para mim, sobre a perfeição e a imperfeição. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e de atenuante de sofrimento. Então Kardec vai nos alertar sobre a perfeição que gera a felicidade e a imperfeição que demonstra, que indica o porquê estamos sofrendo. Para coroar o nosso encontro, vamos refletir com um pesquisador, um estudioso, um espírito que veio dialogar com o povo, conosco nesta noite, Emmanuel, que para os entusiastas chega até a substituir Kardec. Para os puristas, contradiz Kardec. E para nós que somos apenas crianças em Cristo e por isso necessitamos de um diálogo amplo com aqueles que estão nos aproximando de Kardec, nós vamos trazer ele, Emmanuel. Emmanuel tem uma página belíssima, contida no livro Pão Nosso, que inspira o nosso encontro. Contempla mais longe. O nosso professor escolhe um versículo do Evangelho de Lucas no seu capítulo 6, versículo 38, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Vamos juntos. Eu convido você para se desvincular do mundo externo. Se você não tem condições de acompanhar a leitura no computador, eu sugiro que você feche os olhos e ouça. Mas aqueles que gostam de acompanhar o texto, me acompanhem. O importante é a integralização, a internalização. Vamos acender uma chama do saber e ouvir a nossa consciência, que precisa de espaço para dialogar, embora prefiramos dar ouvidos para outras vozes. Para o esquimó, inicia Emmanuel, o céu é um continente de gelo, sustentando a focas.
Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Amiga, amigo, em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Contempla mais longe. Contempla mais longe. Extraordinária mensagem. É para nos deixar perplexos, porque temos uma dificuldade de compreender que a base da vida, ela é um território chamado mente. A mente é o espelho da vida, em toda parte. Emmanuel, inspirado em Kardec, porque comparar a mente a um espelho, Kardec o faz na codificação espírita. Isso não é novidade, a expressão de Emmanuel. Ele usa um outro termo. Ele vai falar do pensamento. Mas não importa. Espelho vivo. Observem o detalhe. É vivo. Não é um espelho morto. Uma peça sem dinâmica. Trazendo o pensamento do benfeitor Emmanuel, que nos vincula ao filósofo Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, ele vai trabalhar aspectos importantes como o da vontade. Trabalhamos com vocês aqui um esqueminha
do desenvolvimento das faculdades. Estão lembrados? Eu falei razão, vontade e imaginação. Então a vontade, ela tem um papel importantíssimo na nossa intimidade para movimentar esse espelho, posicioná-lo de sorte que ele reflita algum tipo de luz, reflexos, coisas boas ou não. E de acordo com essa maneira de atuar, de escolher, nós vamos refletir na vida, nas coisas, nas pessoas, o que elas nos oferecem e o que nós devolvemos. É um regime de intercâmbio permanente, associação e interdependência. Olha que especial. Rogéria Lins, Elizabeth Magalhães, Chelsea Oliveira, olha o Júlio aí conosco, a Terezinha Clarete, meu querido amigo Luiz Henrique, o filósofo, aquele que nos inspira a caminhar nas análises doutrinárias e evangélicas, a Marli Jacques, olha o grande Rogério, um grande abraço Rogério, a Marina Braga, Denise, Regina, tem a turma da FEAC aqui também. Olha a florzinha, a flor embeleza o ambiente de todos. Mas continuando. Vivemos num mundo de intercâmbio, é interdependência e relação. Interdependência dentro de um plano de associação. Você associa aquilo que te interessa. Você metaboliza e você oferece. O nosso amigo e esclarecedor professor Emmanuel está trazendo aqui uma reflexão muito especial. Eu vou voltar no tópico 8º, porque nós temos uma equação aqui. Ele diz assim: transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides, não esqueça, que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Isso é muito legal e merece um cuidado da nossa parte na análise. Então, tudo que vem de fora é retratado em nós por esse espelho. Esse espelho vai acolher, ele está posicionado. Agora, a maneira de reflexão, como nós vamos interpretar, como nós vamos trabalhar a nossa percepção tem a ver com a nossa consciência. E complicou. Não. Complicou não. Vamos com calma. A consciência é a nossa capacidade de compreensão das coisas. Aonde está inserida a lei de Deus? Carlos Alberto, na Bíblia, no Corão, nos 10 mandamentos, está escrito no livro dos mortos. Olha, a lei divina, resposta dos Espíritos, está esculpida na sua consciência. Quem escreveu? Eu vou falar de uma forma simples. Foi você. Você que em se despertando, a partir de um germe que tem dentro de nós, que somos espíritos, que é o germe da perfeição, somos nós que vamos desenvolvendo a compreensão dos mecanismos da vida. À medida em que caminhamos, sob o ponto de vista da imaginação, da criatividade, da nossa capacidade de inventar, nós vamos, com as experiências, vamos guardando da nossa intimidade. Quanto mais sentimento, quanto mais emoção em cada passo, mais profunda ficará guardada
esta experiência. Por isso é que nós nos recordamos dos momentos de muita comoção com muita facilidade. Já outros que não tiveram tanto envolvimento do sentimento, da emoção, nem sempre a gente tem facilidade, mas está guardado a nossa intimidade. E emerge quando nós avocamos, quando nós precisamos. Apareceu um problema, você tem que dar uma resposta. Num átimo de tempo você desenvolve uma reflexão. A partir então da memória que vai sendo desenvolvida ao longo das diversas, das múltiplas reencarnações. Então, como nós vamos definindo a nossa jornada sobre o ponto de vista das crenças, das escolhas, dos ideais, nós, naturalmente, com isso vamos posicionando o espelho, esse espelho da nossa mente, como se fosse um telescópio, que a gente vai endereçando naquele ponto, focando aquele lance dos interesses. Nós vamos estabelecendo então uma dinâmica de vida que pode ter aspectos bons ou menos bons para o nosso espírito. Então, para sermos práticos, Emmanuel diz: quando perseveramos na cólera, quando preferimos a tristeza, quando cultivamos a dúvida em si próprio, porque a dúvida faz parte do processo evolutivo. Tê-la é sempre muito bom. Curiosidade, muito interessante. Mas, se habituarmos às perturbações e aos atritos, ou seja, Emmanuel está elencando aqui aspectos negativos, complexos, chamados trevosos. Treva é a ausência da luz, do conhecimento. O que nos causa desconforto, medo, raiva, sentimentos complexos que nos vinculam na escala animal, porque animal justifica ter medo, o animal justifica ter o desejo sob o ponto de vista da preservação, da procriação. O animal é motivado pelos estímulos externos, sob o ponto de vista da alimentação, do aconchego. Mas o animal que vai lidar, portanto, com a dor e os problemas naturais, ou seja, toda uma ambiência externa que fica emulando o animal para o animal caminhar. Nós, como seres humanos, alucificados pelo Espiritismo, temos que sair desse padrão. É a concupiscência. Nós temos que compreender o sentido da vida, o objetivo que o Espiritismo esclarece, sem muita complicação. Então o Espiritismo não tem que ter uma voz impoluta. Para você trabalhar na dinâmica da vida, você não tem que ficar forçando para sua voz ficar doce, melosa, porque isso não vai mudar o seu nível evolutivo. Isso pode até cheirar hipocrisia, com todo respeito. Querer mostrar para o outro que é bom, que é bonzinho. Não é? Não. A pior mentira é enganar a si mesmo. Então nós não temos que dar satisfação nesse sentido para a humanidade. Mas quando se compreende a beleza do saber, da educação, do equilíbrio, da justiça, da bondade, da virtude, ou seja, compreende que tudo isso é bom para si, naturalmente a gente sai do painel dessas escolhas complicadas, pessimistas, destrutivas, viciosas, e aí a gente vai respirar numa zona superior, porque podemos respirar na inferior. Na superior, tranquilidade. Na inferior, tortura, dor,
Então Emmanuel está nos chamando para verificar qual a organização na qual nós estamos inseridos. É a organização que oferece um método de aprimoramento sobre o ponto de vista da prática do bem? Ou nós estamos envolvidos nas tribos sociais, nas bolhas da ilusão? Será que nós somos analfabetos funcionais? Já ouviu esse termo bonito, moderno? Essa vibe aí. Analfabeto funcional. Meu Deus, o que é isso, Casalberto? Superficialidade com presunção de conhecimento. O indivíduo lê 2 frases na internet e sai por aí discursando. O companheiro chegou no espiritismo, veste a camisa, sou Kardec Futebol Clube, monta uma rede social, daqui a pouco está com 10, 20, 30, 100 mil seguidores, porque fala bem, porque tem um título, porque tem um carisma específico, e começa a disfuncionar a doutrina espírita. Que bom que não tem censura, né? Embora há uns papos por aí de colocar censura na internet para coibir o fake news. Cuidado com esses discursos, amigos, porque isso é maneira de domínio. A Constituição, sem entrar nessa vibe, como diz o nosso amigo que está no chat, sem emburacar, mas para não deixar de falar, nós temos que dizer. A Constituição já regula. Ficar inventando detalhes é para criar domínio, manter as pessoas alienadas, robotizadas, e a massa é manipulada. Então nós estamos sendo chamados para ir para um outro território. Por isso é necessário o Espiritismo dialogar conosco para dizer o seguinte: existe um gênio e existe um adversário. O gênio é o futuro, o gênio é a construção, o gênio é a habilidade, é o desenvolvimento da faculdade intelecto-moral, o aprimoramento do sentimento religioso, social, empático, fraterno, solidário, que vai nos tirar desse repouso, dessa inanição, dessa sofreguidão, desta depressão, angústia, desse pânico, desta obsessão que subjuga e nem sempre ela é percebida. Então, existem vários níveis de doenças. E o que o Espiritismo vem abrir para nós com tranquilidade é o seguinte: somos responsáveis pelo nosso destino. Somos chamados para verificar os objetivos da vida. Quais são as suas crenças? Nós estamos na zona da internet, ambiente livre. O Espiritismo, Kardec, dialoga com todos, com todas as religiões. Lembram do texto que eu li? O Espiritismo é de todas e não é de nenhuma, porque ele é próprio. A definir que a mensagem espírita é para o íntimo, é para nós, é para uma ressignificação permanente de quais são as nossas crenças. Mas se alguém aqui, na internet, assistindo esse vídeo, por exemplo, for católico, amigo, seja um bom católico. Qualifica as suas escolhas. Se você é evangélico, protestante, presbiteriano, seja a denominação religiosa, abraça a sua crença, valorize, seja um membro da sua instituição, auxiliando a tantos que sofrem, que vão bater nas dependências de acordo com suas necessidades. Se você é judeu, se você é islâmico, seja budista, esoterista, espiritualista. E agora eu vou conversar com você que é ateu. Graças a Deus, você é ateu. É assim? Qual é a sua escolha? Não importa, o importa é que trabalhemos a nossa humanidade.
Então, se você acredita ou não acredita no Evangelho de Jesus, mas você é uma pessoa boa, você é um bom pai de família, você luta pelas coisas boas, pelo progresso da humanidade, pelo respeito, amigo, você está num bom caminho. Nós não estamos aqui, o Espiritismo não vem para fazer proselitismo. O Espiritismo está dizendo para nós que é necessário que a gente faça uma verificação da paisagem que nós alimentamos. Contemplemos mais longe. Jesus, quando afirma que com a medida com que medirdes, também vos medirão, vamos sair da reflexão do social. Vamos sair daquele plano das relações que aprisionam, que encarceram. Vamos nos movimentar na natureza. Vamos abrir as percepções para o que está para além, ao longe. Nós reencarnamos. Eu, particularmente, sou muito feliz por estar no Brasil. A minha bandeira verde e amarela. Sou brasileiro, sou patriota. Porque eu reconheço a importância do Brasil na minha vida. As tradições brasileiras, a cultura brasileira. Eu sou apaixonado com o povo brasileiro. Do Iapoque ao Chuí. O povo que se reinventa. O povo que consegue adequar as suas dificuldades de sorte que não perdem a esperança. Entoam cantigas, as suas tradições, as festas religiosas. Eu tenho a honra de ter nascido na cidade que, sem patriotismo exagerado, mas uma cidadania reconhecida, sou Belo Horizontino. Nasci na cidade que tem o mais Belo Horizonte. Me perdoem as outras, porque tem belos horizontes também. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos sendo chamados para olhar à frente. É necessário abrir a mente, abrir a consciência. Sai da casinha, do caixote. Aonde você estiver amarrado, você que se vinculou. Não estamos aqui fazendo apologia ao desrespeito, à baderna, às rupturas sangrentas. Não estamos aqui dizendo que não devemos levar até o fim as nossas atividades. Não, não. Nós estamos falando que é necessário que a gente compreenda que a felicidade depende de você, da maneira com que você lida com a vida. Busca a luz ou não se interessa por ela? Nem todos olham para o sol reconhecendo o seu valor. Comece a fazer um treinamento. Você não precisa de um livro de autoajuda, fazer curso de meditação, pagar caro para se conhecer. Pode ser técnicas interessantes para alguns, mas no Espiritismo a meditação são as reflexões diárias. É o nosso intercâmbio conosco, com os bons espíritos. É estabelecer uma dinâmica que favoreça a prática da caridade. Porque diante da dor do semelhante, a gente não tem tempo de pensar na nossa. Ou, como dizia o Chico, a gente aprende a diminuir esse excesso de vaidade, de supervalorização. Com o espiritismo kardeciano, a gente deixa de criar santos. Hoje eu recebi um vídeo que eu fiquei assim admirado e confundido. Como as pessoas fazem de tudo para fazer do Chico Xavier um Deus. Costuma ser por interesse pessoal. Porque aí dá poder, dá mídia, dá espaço para contar casos. Quando os casos não são conhecidos, ou a maioria são conhecidos, se inventa. Mas sempre aquele colorido do Deus.
Isto é um desserviço para si mesmo e enganando muitos. O Espiritismo não dialoga nesses termos, superfaturando poderes de espíritos, de médios, de dirigentes, de instituições. Não. O Espiritismo vem para que nós possamos dialogar com a natureza, com a vida, com a libertação pelo grau de consciência, de responsabilidade e de capacidade de pôr em prática os nossos deveres. O que faz o indivíduo feliz, conforme lido o texto de Kardec do Céu e Inferno, é o seu nível de perfeição. Por isso os espíritos puros são felizes. Os mundos, na sua gradação máxima, são mundos ditosos. O papo nosso aqui na Terra é de um mundo que ainda tem nuvens sombrias. Mas lá na frente, no horizonte, o sol sempre se apresenta, nós valorizando ou não, o sol é o astro-rei da nossa vida. Como Cristo e o seu Evangelho, o astro-rei da nossa evolução cósmica, não é planetária. Porque Belo Horizonte que me acolhe, Minas, que nos oferece as confidências e as inconfidências, Minas, que tem uma bandeira que tremula como história de um passado pródigo de liberdade. Minas, que inspirou esse país para pensar no grande futuro. E a história dialoga com os interessados. Minas dos Inconfidentes. Minas de Felipe dos Santos. Minas que agora no mês de agosto, olha que legal, no mês de agosto, Minas que comemora 300 anos. Há 300 anos, tudo começou a acontecer nesse país a partir do martírio de um homem que o seu sangue salpicou as ruas de Vila Rica, para inspirar décadas à frente Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Marília de Dirceu, Padre Rolim, Álvares Maciel, Toledo, Aleijadinho e o Alferes Xavier, Tiradentes. Eles que são verdadeiramente aqueles que gritaram, que bradaram, que deram a vida para que a gente pudesse estar aqui hoje, dialogando com o Espiritismo e o Evangelho. Nós estamos preparando a mentalidade do povo que há de vir e conduzir essa nação. Espíritos que nos ouvem, que estão reencarnando, outros que já chegaram. Espíritos com envergadura muito mais ampla do que as nossas, que somos apenas atletas que caminhamos numa maratona levando uma tocha, sem sermos dignos de carregá-la. A tocha da verdade, a tocha da teoria moral espírita, que vem para libertar, despersonalizar. O Espiritismo que diz para nós que a felicidade depende de cada um. A infelicidade é o resultado das nossas questões. Portanto, a felicidade ou a infelicidade não está na mão de um terceiro. Ninguém pode te fazer infeliz. Ninguém vai te fazer feliz. Nós podemos, incentivados, podemos, macerados, nos encontrarmos porque julgamos que o outro que nos infelicita ou que felicita. Mas, na verdade, somos nós que abrimos o terreno. Porque somos nós que deixamos entrar ou sair do nosso coração os princípios, as ideias, os sentimentos, os desejos, as emoções. Porque ninguém entra dentro de ninguém. Ninguém entra dentro do seu coração.
sentimentos se conjugam, mas cada um é um indivíduo. Cada um é uma célula de um grande organismo. Bem-aventurados aqueles que compreendem e procuram desenvolver a empatia, repito, com os iguais, com os inferiores e com os superiores. Porque a vida é um permanente intercâmbio entre corações, entre encarnados, desencarnados, entre as dimensões. Porque, para encerrar, vamos dizer que o mundo espiritual há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, disse Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. Portanto, morada espiritual, vamos parar de nos fixar em territórios, em espaços reservados. Vamos falar das moradas como estado de alma. Nós vamos transitar nas diversas moradas de acordo com as nossas escolhas, com as nossas preferências, com o nosso peso. Eu vou brincar com vocês. A gente fica querendo ficar fininho, sarado, vai para academia, faz dieta, para com aquilo outro. Por que a gente se esforça tanto na Terra e não se esforça como espíritos? Porque o nosso perispírito tem peso. Então, se a gente fica preocupado com o peso do corpo, comece a pensar no peso do seu corpo espiritual também. Quanto mais virtuoso, hábil, desenvolvendo inteligência, através das relações no bem, na justiça, no belo, nós vamos sutilizando, nós vamos fazendo luz e nós vamos acendendo as moradas espirituais. O espiritismo, amigo, amiga, família Camilo Chaves, agora para o mundo, falando na internet, nação kardeciana. O espiritismo nos liberta. O aprisionamento está na incompreensão e na deturpação da mensagem. Amigo, aproveita a oportunidade. Ame o seu trabalho. Valorize as pessoas, os companheiros. E preste atenção nos inimigos, porque eles falam o que a gente precisa de ouvir. Eles são certeiros, porque nos conhecem. Inimigos gratuitos? Não, são credores. Encarnados ou desencarnados? Eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Prestemos atenção em todos. Valorize o seu trabalho, a sua profissão. Valorize a sua família. Família é um celeiro de bênção. Emmanuel tem uma expressão que toca o meu coração, como um aprendiz agradecido dessa escola, deste espaço que ele abriu para estudar Kardec. Inverter a ordem é desvio doutrinário. Então, Emmanuel ensinou Chico. O Chico aprendeu com Emmanuel. E os dois reconhecem e lutaram a vida inteira para compreender o pensamento do mestre. Na afirmativa de João Evangelista na Revista Espírita de 1868. O precursor do mundo novo. O precursor estava encarnado no século XIX. Elias que há de vir. Voz que clama no deserto. O precursor vem dialogar conosco para preparar o caminho para o Senhor. Individualidades? Se for a sua preferência, sim. Mas se for representantes de uma proposta, fica mais exuberante ainda. Porque amplia, liberta o pensamento. E aí a gente vai encerrando o nosso trabalho, agradecidos a Emmanuel, quando disse que o lar é o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos ofereceu para subirmos na direção dos céus.
é o primeiro degrau lar. Bem-aventurado quem valoriza. Bem-aventurado pela sociedade que preserva as tradições familiares. Pois todo o fruto teratológico dos tempos atuais, que insistem em criar confusão na mente das pessoas, amanhã voltarão para dentro dos seus lares. Amanhã todos iremos compartilhar de novo as experiências extraordinárias que as famílias deixaram na história da humanidade. Não evoluímos sós. Somos todos lutadores. Lute sempre com os seus pares, com as suas almas afins. Lutemos juntos, pois amanhã todos faremos parte de um só rebanho, pois um só é o pastor. E para nos despedir das mães, das amigas, destas companheiras da família Camilo Chaves, dos nossos colegas, confreiros, dos nossos condiscípulos, como queiram os termos, de todos os homens que fazem parte desse grupo, que junto com as mulheres, junto com todos os pares, maridos, esposas, filhos, patrões, empregados, que nesse momento nos colocamos todos no mesmo nível, porque somos todos aprendizes de um só mestre. O Espiritismo nos concede um só mestre, conforme ele mesmo se autoproclamou. Um só é o mestre, um só é o Cristo, a saber, sou eu, Jesus de Nazaré. Que estejamos bebendo da fonte que ele nos oferece para descendentar a nossa sede, alimentando do pão que representa a sua doutrina, a sua verdade, e podendo estar ao lado de Allan Kardec e Amélie Boudet, todos os arautos dos primeiros tempos do Espiritismo, e daquele agrupamento que se centuplificou, que se multiplicou no número imensurável de almas que reconhecem no Espiritismo kardeciano e não o Espiritismo à moda da casa, o Espiritismo que virou seita, Espiritismo que virou um monte de coisa que nos confunde. Não, nós estamos falando do Espiritismo da Sociedade Espírita de Paris. Todos eles que reconhecem que ali está o cerne da questão, que vai ser o fulcro de irradiação para o futuro da humanidade, que estejamos todos vibrando nesse momento em busca do homem melhor. O Filho do Homem, uma humanidade regenerada, um mundo muito melhor do que o que nós nos deparamos nas contradições dos tempos atuais. Agradeçamos ao mais alto por ter nos concedido a honra, a oportunidade de falar dessa santa doutrina e deste ser, que numa linguagem bem mundana eu digo, cada vez que me aproximo da sua mensagem, me apaixono ainda mais por ele. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E nestas manifestações de gratidão pelos amigos, Maria Dolores diz assim: agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz no coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem
mostrando-me desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus, obrigado, amigos meus, pela generosidade pura em que tratam sem censura a minha pobre condição. Em oração, em busca da redenção, só nos resta dizer: Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por tanta bênção. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela prova. Obrigado pelo trabalho renovador. Aos amigos da Casa de Camilo Chaves, nós que fazemos parte do grupo Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a nossa querida FEAC Minas, aqui do bairro São Gabriel, singelo núcleo de estudos, toda a nossa família agradece a essa oportunidade. E convidamos vocês para conhecer o nosso espaço virtual. Nós temos o canal Gênesis, que prodigaliza durante a semana inteira muitas sessões, muitas lives, muitos trabalhos de estudo doutrinário, evangélico, histórico, e em breve vamos ter uma novidade, um espaço que vai vir para mexer com os corações. Venham, conheçam o nosso trabalho. Pedimos que se inscrevam nos nossos canais, compartilhem com os amigos. Todas as manhãs nós fazemos o Gênesis no Lar, prodigalizando estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, orando em comunhão, em família, para que todos tenhamos força para enfrentar o trabalho do dia a dia. Venham, participem conosco. E quando a providência divina conceder uma nova oportunidade aos amigos organizadores da Casa Camilo Chaves, humildemente nos colocamos à disposição para retornar nesse espaço bendito, podermos diminuir um pouco a saudade de vocês, pois somos todos juntos, união. Separados, pontos de vista. Assim, despede toda a equipe espiritual que nesse momento, com as mãos abençoadas, aveludadas, sensíveis de Meimei, distribuem rosas para os corações de vocês. E esse copinho de água que você colocou, saiba, os espíritos levaram para vocês aquela medicação homeopata espiritual. Tome com fé. Tenha uma noite de bênçãos, para que amanhã você possa, ao despertar, se lembrar dessa noite de festa espiritual, tendo um dia de muito trabalho, de estudo e, acima de tudo, de renovação. Valeu, pessoal! E para encerrar, como vocês sabem, que é o nosso jeito de reverenciar os cristãos dos primeiros tempos, encerramos dizendo: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave seja o Cristo de Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu.